Boa tarde, tudo bem? Eu sou Tayana Jung e hoje a gente vai fazer o quarto Papos e Ideias da sequência de 5. Já chegamos no quarto Papos e Ideias. E hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta. Um tema que muitas vezes a gente não compreende muito pelo título que ele tem e que de violenta ela não tem nada. Muito pelo contrário. Como trabalhar as conexões, como trabalhar os sentimentos, como se posicionar, como escutar o outro. Isso tudo é um pouquinho do que a gente vai falar hoje sobre comunicação não violenta. Bem, fizemos o nosso primeiro Papos e Ideias com Gustavo Brito, no qual a gente falou um pouco do contexto da comunicação na história da humanidade, das relações interpessoais e do papel da comunicação. Depois nós conversamos com a Érica Guarnieri e falamos sobre autoconhecimento, a importância de nos conhecermos para que não nos projetemos nos outros, né? E para que também consigamos fazer uma comunicação que dialogue de fato com as nossas emoções e os nossos sentimentos, que foi o tema do nosso papo de ontem com a Fernanda Ock. Como que eu identifico as minhas emoções, como que eu penso, como que eu projeto e como que eu sinto. E como isso tudo influencia no nosso diálogo, né? E nas nossas conversas, para que elas sejam cada vez mais assertivas. E hoje, esse presente, vamos conversar com a Fernanda Figueiredo. Fernanda, ela é jornalista, ela é especialista em comunicação não violenta e ela lançou um projeto super bacana que e ela vai falar, né, um pouco dele pra gente, que é um grupo de leitura, né, um clube de leitura chamado Girafa. E aí daqui a pouquinho ela tá chegando aí para conversar com a gente. Deixa eu ver aqui como que tá essa internet, o pessoal tá entrando. Fernanda já tá por aqui. Deixa eu convidá-la. Funcionando a Fernanda. Oi, Beth, que já chegou por aqui também. Vocês conseguem me escutar? Sim? Tá Olá! ótimo. Tudo bem, Fernanda? Tudo Seja bem? muito bem-vinda. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão essencial, né? Não só nos dias atuais, mas na nossa vida e na nossa comunicação. Não, com certeza. Faz parte, né? É do humano a necessidade de comunicação e como que a gente, às vezes, não aproveita isso ou estuda pouco disso, né? A gente acha que isso é tão natural que isso flui, Uhum. né? É verdade. É verdade. A gente se expressar, né, é uma necessidade humana e necessidade é um dos pilares da comunicação não violenta. A gente vai falar sobre isso. E isso é tão importante, né? Como que eu faço para me expressar melhor, né? Compreender e ser compreendido também, né? Eu sempre falo que a comunicação ela tem 4 desafios, né? Que é aquilo que eu quero dizer, aquilo que de fato eu digo ou penso que digo, aquilo que a pessoa entende e, por último, que é a conversa interna daquele ouvinte. Meu Então, Deus do céu, o negócio é complicado, hein? é complicado, mas essa sequência de lives suas está exatamente seguindo esse caminho, né? Esse processo, que é o autoconhecimento, enfim. Então, espero que hoje a gente fale com muita clareza do que é a comunicação não violenta e como que eu posso aplicar ela no meu dia a dia. Exato. Antes da gente começar aí no assunto, até para ir aquecendo, o pessoal está chegando, fala um pouco dos seus projetos, né? Eu já te apresentei um pouco, mas enfim, acho que ninguém melhor que a gente para nos apresentar, né? Então, assim. Claro. Claro, muito prazer. Então, mais uma vez aqui, meu nome é Fernanda Figueiredo, eu sou jornalista, tenho MBA em marketing também, e nos últimos 2 anos me aprofundei nos estudos da comunicação não violenta. Eu fiz 2 cursos, né? A comunicação não violenta ela é uma metodologia livre, então eu fiz 2 cursos, um voltado para o básico mesmo, para o caminho, para o processo da CNV, e outra mais para mediação de conflitos, que hoje a comunicação não violenta ela é bem utilizada
utilizada também no jurídico, né? Na área jurídica, em áreas de conflitos também. E, além da comunicação não violenta, em 2019, em agosto de 2019, eu fundei o Clube Girafa, que é um clube de leitura para crianças e adultos, né? Um clube de assinatura mensal, onde a gente envia, né, kits literários para criar uma experiência literária. Né? A gente entende que a leitura é uma experiência, é um ato experimental. Né? E a comunicação não violenta está muito reflexo disso também dentro do meu negócio, porque o próprio nome, Girafa, foi baseado na comunicação não violenta. A girafa, ela tem uma metáfora na CNV, que ela é uma linguagem, né, que você consegue enxergar com amplitude, uma linguagem do coração, pela girafa ser o mamífero de maior coração da selva. Então, o clube acabou ganhando esse nome por conta da CNV. E por conta de outros motivos, a gente acredita que leitura parte de um princípio de pertencimento, e a CNV fala muito dessa necessidade de você se sentir parte de algo, daí a necessidade também de se comunicar, de gerar conexões, de dialogar. E é isso, desde 2019 estou empreendendo, e os últimos 15 anos aí eu trabalhei com comunicação. Muito bom. Quer dizer, uma pessoa que tem investido no tema, né? E eu estava conversando com todas as pessoas que passaram aqui pelo Papos e Ideias, e a gente falou muito dessa importância do investimento do estudo, né? Do aprofundamento, seja enquanto profissional e seja enquanto sujeito, né? O quanto a gente precisa se estudar os temas aos quais a gente tem interesse. Mas eu quero começar, eu peguei um trecho aqui, e eu vou ler esse trecho, que é do livro Comunicação Não Violenta, tá? Olha só. Tá aqui também. É do Marshall Rosenberg, então todo mundo que fala de comunicação não violenta passa por aqui, né? Claro. E aí ele diz assim, gente, o que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros com base numa entrega mútua do fundo do coração. E é assim que eu começo a nossa conversa, entendendo que a comunicação é uma entrega mútua do fundo do coração. Uhum. Fernanda, vamos começar pensando, né, o que o autor queria dizer com isso, né, e o cerne da comunicação não violenta com a compaixão. O que significa isso? A comunicação não violenta, né, para quem está tendo contato, primeiro contato com ela hoje aqui, ela é uma metodologia de comunicação criada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, né, por isso esse livro aqui, ó, que reúne os principais métodos, e ele entendia a comunicação como ela resgata, ela deixa florescer uma compaixão natural do ser humano. Por isso também a CNV ela é conhecida como uma comunicação compassiva, porque ela entende que o ser humano tem essa compaixão como essência, como um elemento natural, e a CNV ela vem para reunir os elementos e deixar essa compaixão florescer. E aí, dentro desse aspecto, é uma comunicação para criar relações interpessoais, né? Diálogos com o outro, principalmente, e também com a gente mesmo. Então, eu consigo. Um novo olhar, eu digo que é um novo olhar sobre a minha comunicação comigo mesmo, com o outro e com o mundo, né, que me cerca. Então, a compaixão, ela surge nesse sentido, que ela é o elemento essencial do ser humano que vai deixar renascer essa comunicação. E dentro desse aspecto todo, ela é baseada em 4 pilares, que a gente vai falar também desses 4 pilares, mas essencialmente é isso. A compaixão, ela é quase que é o elemento base, né, da existência da CNV. E aí eu vejo alguns autores, quando trazem essa questão para a gente, eles colocando do encontro da minha humanidade com a humanidade do outro, né? E isso é muito interessante, porque eu até escrevi um tempo atrás que a gente mecanizou a forma de comunicar. Então, na verdade, eu quero te passar uma informação e muitas vezes eu não estou nem querendo saber se você entendeu ou não entendeu. O problema é teu. Tipo isso, né? Ou eu quero te passar uma informação, eu quero conversar com você,
mas eu vou falar do meu jeito, não importa qual é o seu jeito. E isso se aplica em diferentes momentos, né? No pessoal e no profissional, por exemplo, quando você está dialogando com uma pessoa de um determinado segmento ou de um determinado nível cultural, enfim, e aí você começa a falar com você, né? Você não está falando com o outro, porque você usa vocabulário que está inadequado, você usa expressões inadequadas, tom de voz, enfim. E isso é só o começo desse desencontro, né? Eu não sei o que você... Enfim, como que a gente pode contextualizar isso nesse processo? Na verdade, o que acontece, né? Quando eu falo e o outro não me entende, na verdade é um monólogo, né? Eu não estou dialogando. E aí, se eu só falo comigo mesmo, eu perco a oportunidade de me conectar com o outro, de gerar uma conexão mais profunda. Na CNV, a gente fala que quando eu me expresso com honestidade e consigo receber com empatia, né? Aí sim eu consigo gerar conexão, consigo gerar diálogos. Então, muitas das vezes a gente faz um monólogo, então o outro não está entendendo o que eu digo, e eu também nem sei se quero que o outro entenda, né? Ou se eu só quero falar daquilo, e aí a gente perde a oportunidade de construir diálogos. O que eu acho importante é que ter diálogo, está implícito que você tem que ter o outro, né? Tem que ter essa relação interpessoal. E o que junta, o que nos une, né? Para construir um diálogo? É a nossa humanidade. Então, se somos todos seres humanos, se temos a compaixão como um elemento essencial da nossa humanidade, construir diálogos parte por esse princípio de ser algo mais profundo, de você sim falar. É claro que a gente vai falar dos pilares, né? É importante que sejam os pilares de observação, que são 4 pilares da CNV: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. É claro que entender dos meus sentimentos é essencial para a construção lá da minha frase, do meu pedido, né? Que é a verbalização daquilo que eu quero. Mas parte desse princípio, de todo esse processo, tem a empatia, que é o outro, né? Então, entender como se fosse o outro e não pelo outro. Então, essas mudanças, né, de percepções, de própria verbalização dos nossos medos, né, das nossas culpas, que começam a ser desmistificadas com a comunicação não violenta, né? Se expor, se colocar vulnerável, faz parte, sim, de um diálogo. Como muitas das vezes faz parte também da gente silenciar. Silenciar também é importante num diálogo. E o que eu vejo disso é que, assim, para a gente começar a entender esses 4 pilares que você coloca, né? Vamos falar agora, assim, né, bem didaticamente. Didaticamente. Mesmo, né? Quando a gente trabalha. Vamos lá, eu vou falar dos 4 novamente, para quem, né? Vamos lá. Observação, sentimento, necessidade e pedido. E pedidos. Esses 4 pilares, eles fazem parte de todo e qualquer... Deveria fazer parte de todo e qualquer processo de comunicação. Então, vamos lá. O que é a observação? Então, vamos lá. Os 4 pilares da comunicação não violenta. Observação. Qual o princípio da observação? É você eliminar julgamentos. É observar e não analisar. Né? É claro que, como seres humanos, a gente tem a tendência de julgar, de analisar, mas eu já começo dizendo o seguinte: se você tem a consciência de que você está julgando, já é um primeiro passo. Mas o ideal é que na observação ela seja livre de julgamentos. Eu observar o que de fato está acontecendo ali, né? O que é você, de uma certa forma, tentar eliminar esse filtro do julgamento para seguir para o segundo pilar, que é o pilar do sentimento. A partir do momento que eu observo, que eu consigo tirar o meu filtro do julgamento daquela observação, eu me conecto com o que aquilo gerou em mim, né? Qual o sentimento que eu tenho em relação àquilo? E aí entram vários no livro, né? O Marshall cita alguns dos sentimentos que muitas das vezes ficam um nó ali, né? A gente não entende o que a gente está sentindo. E a partir desse sentimento, o que eu estou sentindo? É raiva? É alegria? Né? É dor? É medo? O que é aquilo ali, né? Eu costumo dizer que muito tempo da minha vida eu travei no meu sentimento.
E às vezes é só um sentimento de tristeza. E o que aquela tristeza diz sobre mim, né? Para a gente seguir para o terceiro pilar, que é o pilar das necessidades, né? A necessidade é basicamente o seguinte: por que eu sinto o que eu sinto, né? O que me falta para eu estar sentindo medo, né? Qual a necessidade? E a necessidade dentro da CNV, ela é humana e universal. Todos nós temos. Temos necessidades básicas, que é de afeto, de esperança, né? Vamos jogar para os dias atuais. A necessidade de esperança é uma necessidade humana, universal. Então, assim, o que é aquela necessidade? Aí a gente segue. Eu só estou fazendo a linha para depois a gente pode voltar nos tópicos, tá? Só para entender uma construção E aí, a partir entendendo as minhas necessidades, né? O que me falta ou o que me sobra, né? Entendendo as minhas necessidades, o sentimento por trás daquilo, eu consigo me expressar com mais honestidade. E aí, que é a questão dos pedidos, né? O último pilar da CNV. No pedido, é importante ficar claro, e tem muito a ver com o que você falou no início, que um pedido ele tem que ser uma ação clara daquilo que eu quero, positiva, no aspecto. A gente costuma muitas das vezes falar aquilo que não quer, né? Então eu gasto energia dizendo aquilo que não quero, ao invés de dizer aquilo de fato que eu quero numa linguagem positiva. O Marshall fala muito disso. Então, quando você for para o pedido, diga aquilo que você realmente quer, fale das suas necessidades, né? E entendendo os seus sentimentos, para pedir aquilo, pedir uma ação concreta na linguagem positiva. Esse é o fluxo da CNV. É claro que não precisa ser nessa linha reta, né? As coisas podem estar misturadas. Eu primeiro posso entender qual a necessidade para ir lá no meu sentimento, né? Se eu estou tendo uma necessidade de afeto, por exemplo, qual é o sentimento ali meu que está travado para que eu tenho essa minha necessidade atendida. Então, não precisa ser uma linha reta, mas é dentro desse fluxo de não julgamento. A partir dali, eu me conecto com meus sentimentos. E isso está muito ligado também ao corpo, ao corporal, né? Você parar para sentir, ir nas áreas do corpo para entender sobre os seus sentimentos. E depois, falo das minhas necessidades, entendo as necessidades. E, por último, verbalizo aquilo que eu realmente quero numa linguagem positiva. Eu vou me confessar aqui para vocês. Confessa aí. Enfim, sempre fui muito interessada no tema, né? Tenho livro, estudei, também sou mediadora de conflitos, então eu tive um módulo só de CNV e tal. E aí eu falei, vou aplicar esse negócio na minha vida, porque isso é tudo que há de melhor e tal. E aí você vê, né? Observar, falar o sentimento, ver o sentimento, falar, né? Perceber qual é a necessidade e pedir. Fácil. Facinho. Gente, não é fácil. Não é. Eu me lembro que o meu marido falou comigo algumas vezes, assim, no início. Você tá falando igual um robô. Ah, o meu marido falou também. Porque, tipo assim, para ser automático tem que ter um exercício, né? Então eu vou tangibilizar aqui só porque, de fato, o negócio é complexo. Essa observação, quando a minha ficha caiu, que essa observação era tipo um check-in, né? No sentido assim, olha, eu vou... É como se eu saísse da conversa estando nela, tivesse... A gente chama de sangue frio, né? Enfim, eu vou falar aqui. Pode usar ali, é isso aí. Você sai daquela conversa ali, não é que você sai, mas uma parte de você está ali e a outra parte de você está observando e imediatamente já está percebendo qual o sentimento. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de alguma conversa. Você está tendo você está tendo uma conversa sobre uma questão que não te faz bem. Né? Só que nem você tem noção por que ela não te faz bem. E aí, o que vai acontecer? Quando você não tem clareza desse sentimento, você também não tem clareza da sua necessidade, você não sabe fazer o seu pedido. Exatamente. E aí, para quem assistiu ontem a nossa live, quando a Fernanda Ock falou pra gente, né, que muitas vezes a gente vai no sintoma e não na causa,
Então, né? Então você vai olhar, se você vê que aquela pessoa está mentindo, você vai querer que ela fale a verdade o tempo inteiro, mas você não está entendendo por que ela mente, né? Então, isso é um ponto que nos coloca numa posição de não refutar e ao mesmo tempo de construir. Então, voltando aí, né? A observação e o sentimento, eles estão ali, é tudo muito simultâneo. Então, eu estou observando o outro e a mim, né? Fazendo essas questões. Por que ele está dizendo isso? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? E aí eu começo a formular, entender qual é a minha necessidade para fazer um pedido. Porque muitas vezes uma questão que eu percebo e que fiz muito e que faço menos hoje é que a gente intui que o outro sabe o que a gente quer. Né? Com então, certeza. Você está tendo um diálogo e aí você está... Olha, toda vez que você fala essa palavra, eu já percebo que tem palavras que deflagram uma postura que não é legal em mim. Né? Então, hoje eu já consigo me posicionar e entender, olha, quando você fala essa palavra, eu sinto A, B, C e D. Eu te peço que você não use mais essa palavra. Mas isso é muito... É um desafio, porque assim, isso é para tudo na nossa vida. Né? Então, uma mãe com uma criança. Como se portar? Acho que você, como mãe, de repente pode dar um exemplo, né? Com certeza. É um desafio, né? É um desafio a gente sair do campo teórico e ir para a prática do dia a dia, né? Porque quando a gente fala de uma metodologia, ela tem os 4 pilares. Mas como que eu aplico aquilo ali, né? É teste, é treino, é dia a dia mesmo, é sutil, é consciência, né? É ter a consciência de que você quer mudar a forma de se expressar ou quer se expressar criando uma conexão, criando um diálogo, né? Se existir uma expressão que você não queira criar esse diálogo, talvez você não precise usar a CNV. Mas a CNV, ela está implícita isso, que eu quero me conectar com o outro, que eu quero que seja um elemento de compaixão esteja ali, presente. E como você falou no início, logo que eu comecei a aplicar a CNV também na minha vida, eu estava robotizando, né, as fases, falando quase que sequenciais. E meu marido falou também, você está muito robotizada, assim. Eu nem sei se eu consigo falar. E aí eu causava medo nele, né? Porque, assim, eu não vou conseguir rebater. E eu fiquei, o que isso dizia sobre mim? Vamos usar isso, botar para a prática, né? Eu tinha uma necessidade de ser aceita, e aí eu, de repente, não falava do meu sentimento. Por isso que é bem importante a gente ir a fundo no sentimento, tá? Você realmente dizer do que sente. Porque existe uma educação, né? A gente foi criada por uma educação de que a gente precisa ser forte o tempo todo, não se colocar vulnerável, não se expor num diálogo. E muitas das vezes, para você gerar conexão com o outro, você vai precisar se expor. Falar das suas dores, sim. Ainda que seja a raiva, né? Eu estou citando a raiva, que a raiva ela é bem debatida no livro, que assim, o que aquela raiva diz sobre mim, né? Se é um sentimento de raiva, que necessidade eu não estou tendo atendida ali? Então, nesse aspecto, então, mais do que ser aceito, mais do que o seu diálogo ser aceito pelo outro, o mais importante é ser compreendido pelo outro. Porque às vezes ele pode não concordar com você e saber receber esse não como resposta é também já um início do que a gente pode falar da prática da empatia. Porque empatia, é claro que é aquela empatia que eu tenho por mim, mas é a empatia que eu tenho pelo outro. E às vezes ele vai ter opinião diferente da minha. Não tem problema porque ele tem as necessidades dele, porque ele tem o sentimento dele, porque ele tem a observação. Então, assim, quando a gente começa a aplicar na vida prática, a gente tem que estar aberta a se expor, a se colocar vulnerável e falar das nossas dores, se for necessário, né? E também a ter essa questão da empatia. Eu falo que o primeiro, para você perceber se está rolando empatia num diálogo, você aceita não como resposta naquele diálogo? Se você aceita não, a pessoa te dizer não, que não, porque você pode fazer toda a construção, observar, fazer o sentimento, a necessidade, e na hora do pedido a pessoa responder que não. Tá tudo bem. É aí que começa a entrar a empatia, porque quando eu faço isso comigo, na minha verbalização, eu começo a entender que o outro também tem necessidades,
o outro também tem o sentimento dele. Aí, se eu começo a enxergar qual a necessidade do outro e qual o sentimento dele, aí começa a ter uma relação interpessoal mais profunda. É por isso que a CNV ela é usada na mediação de conflitos entre países, no jurídico, né? Na área jurídica, para a gestão de conflitos, porque a gente vai ter universos diferentes, mundos diferentes. Na relação com a criança que você me perguntou, até a questão linguística é diferente. A criança muitas vezes não sabe expressar o que sente. Então, você tem que ter a empatia necessária para também... Não é para decifrar o outro, né? Não é para isso, é para entender, para acolher o outro, né? Entendendo as nossas diferenças, respeitando, né? O Marshall fala muito dessa cooperação, dessa compaixão ser também essa compreensão. E eu acho que o mais importante é isso, mais do que a teoria, né, dos 4 pilares, é você começar a sentir esses 4 pilares, né? Sentir que sim, muitas das vezes a gente vai julgar e não observar, mas se eu tenho consciência que é um julgamento, eu já começo a mudar aquilo na minha vida, ter consciência que sim, as minhas dores, os meus sentimentos, o que eu estou sentindo, que muitas vezes nem eu sei verbalizar o que é, interferem na minha expressão, interferem na minha comunicação e no meu relacionamento, e entender que eu tenho necessidades, mas que nem sempre eu preciso impor essas necessidades, porque pedidos não é imposição, né? Em pedidos é você dizer aquilo que você quer. Se o outro vai querer ou não, tudo bem, mas aí você parte do princípio que você está de forma honesta, abrindo o seu coração, né? Se a gente for falar numa linguagem mais popular, eu abro meu coração, sim, eu me coloco ali aberta para que o outro também me acolha. Eu digo que muitas das vezes no silêncio, nem sempre a gente precisa que o outro tenha uma opinião sobre algo, às vezes pode ser com um abraço, com ouvindo, né? Sentindo. Bom, é isso, tá ficando claro? Tá claro assim que eu tô falando, que eu saio falando. Não, vamos falando, porque tem que falar mesmo. O pessoal hoje está mais quieto em termos de comentário aqui. Vocês podem comentar. Eu queria saber se vocês conhecem a comunicação não violenta, se alguém já aplica, o quanto aplica de comunicação não violenta na vida. Vamos trocando aqui. Alguns pontos que me chamam muita atenção nesse processo, primeiro o da expansão da consciência, porque a expansão da consciência é justamente a questão do autoconhecimento, a questão do entendimento de emoções e sentimentos e de comportamento em si. Eu me lembro também que no início, né, desse processo, toda vez que eu me pegava julgando, era muito interessante, porque eu comecei a entender que, olha, não precisa você fazer todas essas etapas numa tacada só, porque você vai ficar robô, como todos nós aí já ficamos, né? Então eu falei, chega, eu não sou Robocop, então vamos lá, vamos por parte, né? Então, eu aprendi a observar e aprendi a perceber, porque assim, quando a gente começa a observar, a gente observa muito mais o outro do que a gente, porque estamos sempre no papel do julgador. E aí eu falei, peraí, eu vou inverter a chave agora. Eu vou me observar. Então, eu comecei a fazer uma observação muito, muito a partir de mim. Então, a primeira coisa que eu sempre sofria era com julgamento, não do outro. O meu com o outro. Porque é o tempo inteiro a gente julga, né? Então, isso é o primeiro exercício, quando alguém pergunta o que é empatia, esse é o primeiro grande exercício da empatia. É uma escuta livre, é uma escuta acolhedora. Então, ela está livre de julgamento, né? Mas eu sou um ser que julga o tempo inteiro. Tudo bem, você vai julgar o tempo inteiro. Isso acontece. Agora, como que você equilibra isso num processo que você vai acolher? Então, gente, isso é complicado, é fato, mas existe e é possível. E aí eu comecei a perceber e melhorar muito a minha capacidade de julgar menos, né? Acolher mais, julgar menos. Porque na medida que eu começava a julgar, eu já tinha resposta, eu já tinha a chamada sentença. E aí, a outra coisa mais interessante foi também, e tudo bem, e o meu sentimento? Por que eu estou sentindo isso? E às vezes a gente descobre coisas que a gente fala, caramba,
por que eu tô sentindo isso, cara? Peraí, tem alguma coisa errada. E aí você volta a trabalhar em você outras questões, né? Então, foram duas coisas muito bacanas nesse processo de aplicação da comunicação não violenta. Primeiro, julgar menos, né? E aí a gente aprende o que é diversidade muito mais na prática. Aí a gente aprende a respeitar todos os tipos de diversidade, de cor, de gênero, de opção política, né? A política, então, na época agora das eleições, foi uma coisa terrível, porque, assim, eu queria matar um sujeito, né? E aí você falava, para, né? Parar faz parte do processo, Para, respirar. respira, né? Entende por que ele está falando aquilo. Você não concorda, mas você não precisa brigar por isso, sabe? Então, esse exercício da comunicação não violenta, ele me trouxe um crescimento de colocar em prática o exercício do julgamento, que a gente, na retórica, muitas vezes, é fácil falar, eu aceito, né? Por quê? Porque nós fomos criados num processo de julgamento e de preconceito muito grande. Somos mulheres e somos machistas, porque viemos de uma educação machista. Então, esse processo de deixar de ser isso é com muita autoconsciência. Né? E eu estou falando isso, sabe, Fernanda, porque tangibiliza muito. E isso foi uma clareza para mim, sabe? A questão do machismo, e aí, né, como participo de grupo de mulheres e tal, quantas vezes você olha para uma mulher que, né, sei lá, tem um jeito de vestir diferente do teu, gosta de se exibir, e aí você foi educada lá naquela criação que dizia essa menina, né, tá querendo, né, puta, piranha, qualquer coisa desse tipo. A gente constrói preconceitos, né? A gente constrói esse preconceito. E o que isso interfere? Isso interfere em tudo, porque se eu falo que não tenho preconceito, mas quando olho para uma mulher, ou então olho para um homem, olho para qualquer sujeito, e já começo a estereotipá-lo, ali já começa a minha comunicação violenta. Então, a descoberta que a violência não era o soco nem o tapa, que a violência era o pensar. Então, a violência começa no pensar. A outra violência, que foi muito interessante descobrir nesse processo da comunicação, né, não violenta, foi a violência também comigo. Quando eu não me expresso, eu também estou me violentando. Quando no diálogo eu aceito tudo que o outro diz e quer, e não é o que eu quero, eu estou sendo pacífica, mas eu estou sendo violenta comigo. Pacífica no sentido de que eu não estou gerando nenhum atrito, mas a violência, ela está ali no meu sentimento. Né? Então, quantos de nós aqui aplicamos a comunicação não violenta, principalmente em nós mesmos, quando no âmbito de família a gente está ali sempre submisso, fazendo tudo que o outro quer. A nossa necessidade nunca está sendo posta. Quando no ambiente de trabalho, a gente está ali também na submissão, não no sentido só de fazer o que o outro quer, mas no sentido de deixar o nosso sentimento ser conduzido pelo outro. Então, a comunicação não violenta, ela trouxe para mim essas duas grandes aprendizagens. Como que eu exercito muito mais essa minha capacidade de não julgar e de respeitar a diferença, e como que eu me respeito, né? Falando o que sinto. E foi o que você falou, o outro não tem obrigação de fazer o que eu estou pedindo. Né? Mas eu tenho a obrigação de dizer o que sinto, e que gosto e que não gosto. E aí, esse é o grande aprendizado para mim da comunicação não violenta. Incrível. Incrível tudo que você falou. E eu até anotei algumas coisas bem importantes, assim, em relação à empatia, né? A empatia, a gente sempre entende a empatia como o outro, né? Eu sinto como se fosse o outro, mas eu só vou estar aberto a entender o outro
quando eu tenho a autoempatia, né? A empatia que eu tenho por mim, porque se eu quero entender o outro, mas eu me critico, eu tenho meus auto-julgamentos, no fundo continua uma relação desequilibrada, né? Ao mesmo passo que se eu quero entender pelo outro, também é desequilibrada, né? Porque não é pelo, porque se eu estou falando pelo, eu me coloco numa posição de superioridade. E então, a empatia é essencial. Hoje se fala muito de empatia, mas é essencial que ela inicie dentro, né? Que inicie numa autoempatia. A partir do momento que eu me aceito, que eu me entendo, que eu me compreendo, eu estou aberta a entender e me relacionar com o outro nessa forma de relacionamento mais compassiva, acolhendo muitas das vezes, ouvindo muitas das vezes, que é com silêncio. Existe a empatia do silêncio e a empatia da voz alta, né? Que é com palavras, mas tudo isso dentro de uma sociedade, que é o que você falou, que estabeleceu padrões, que tem preconceitos, né? Que tem diferenças e gaps sociais enraizados, né? Tanto da questão feminina como de várias outras etapas. Então, como que eu faço? Eu tenho que fazer isso na minha vida, mas entendendo também que mundo que eu pertenço, né? Em que padrão eu estou me enquadrando e deixando de me expressar para, de fato, rolar uma conexão. Então, isso é fundamental. Outro elemento que você falou foi os julgamentos e críticas, né? Julgamentos e críticas, pela metodologia da CNV, pelo que o livro fala, pelo que o Marshall aplicava, o julgamento e crítica eles não servem para a construção de um diálogo, né? Porque eles impedem o diálogo. Não é que eu não vou ter o pensamento crítico, não é isso. Faz parte da sociedade, né? De como cidadãos a gente ter o pensamento crítico. Mas quando eu critico num diálogo, antes de ouvir as necessidades, antes de ouvir, eu bloqueio aquela comunicação. Né? Se você começa, vamos pensar, trazer para os dias atuais, se você está conversando com alguém, a primeira palavra que aquela pessoa fala é uma crítica, você não vai entrar no seu sentimento, você não vai entrar nas suas necessidades, você não sentiu um campo favorável para aquilo. Então, a crítica, ela pode acontecer em vários contextos, mas não no primeiro momento do diálogo. Porque eu parto do princípio que eu não estou permitindo que o outro fale dos sentimentos e fale das necessidades. Então, críticas e julgamentos, e o julgamento é a mesma coisa, você falou muito bem aí, né? Se eu me julgo o tempo todo, se eu me culpo, tem a culpa também, né? Se eu me culpo o tempo todo, como que eu vou construir um diálogo mais amoroso, né? Baseado nesse coração, de abrir o coração, de entender para além dos padrões, né? Enfim. Então, é importante a gente ficar atenta nesse processo, né? Porque a gente, por conta das questões sociais e de construção de sociedade, a gente julga o tempo todo, a gente quer analisar o outro e muitas das vezes não analisa a gente mesmo. Então, é fundamental. E outra coisa que você falou, que eu marquei aqui no livro, por coincidência, eu tô com raiva. O que aquela raiva diz sobre mim, né? Eu não consigo expressar. E aí, aqui, foram 4 passos que o Marshall Rosenberg fala para expressar a raiva. Passos para expressar a raiva. O primeiro deles, pare, respire. Então, parar, respirar, faz parte do processo, tá? Que a gente, dentro do nosso padrão cultural, a gente entende que velocidade é fazer tudo rápido, que produtividade é fazer tudo ao mesmo tempo. E não, pausas são necessárias. Reflexão faz parte do processo. Então, a pandemia também chegou para trazer alguns recados, né? Esse é um deles. Quando a gente precisou parar, né? Isso longe de mim falar que isso é bom, não é. É difícil, é um momento que a gente está precisando mais ainda expressar a nossa humanidade, mas a gente precisou parar, voltar para dentro de casa. O home office trouxe isso, né? Então, da gente conseguir entender e equilibrar. Então, parar é o primeiro passo para expressar a raiva. O segundo, identificar nossos pensamentos que estão julgando as pessoas. Então, assim, a gente tem o pensamento contínuo. E esse pensamento é sempre julgando, né? Então, primeiro eu identifico. Antes de eu começar a eliminar esses pensamentos, eu tenho que identificar que eles existem, que é o ganho de consciência. Terceiro passo, conectar-nos às nossas necessidades. Muitas das vezes a gente já entendeu que aquele sentimento é raiva,
e ir na necessidade. E o 4, expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Então, assim, eu achei interessante falar no contexto da raiva, porque é um sentimento, né, negativo, que a gente entende como negativo, mas é um sentimento que existe, de fato. Então, não adianta eu também ignorar a existência dele. Se eu ignoro a existência dele, né, na minha vida, eu não vou a fundo do que realmente eu preciso, do que realmente é uma necessidade básica minha para começar a me comunicar, para começar a me expressar, e ganhar representatividade, pertencimento social, elementos essenciais, né, de um diálogo. E dentro disso, eu acho que a gente vai aprendendo a como aplicar tudo isso, né? Por exemplo, a raiva ou a dificuldade de seguir todos esses passos, porque isso é um processo, a gente vai ganhando uma massa, né? Muscular e forte para cumprir. Então, e hoje o nosso objetivo é ser bastante prático, né? Prático. Eu dou alguns exemplos. A gente geralmente, quando está com o sentimento da raiva ou está com o sentimento da explosão, o que a gente quer fazer? A gente quer botar para fora durante o diálogo ali, a gente já quer né? Essa é a nossa imaturidade de comunicação. Então, quando você expande essa consciência e aí você pega o primeiro passo da CNV, que é a observação e os 2 primeiros passos, né? Observação e sentimento. Se você está percebendo que você não vai controlar essa raiva, que você vai falar merda, desculpa a expressão, mas normalmente é isso que vai acontecer, você tem que começar a criar estratégias para você. Perfeito. Se respirar te ajuda, respire. Se beber água te ajuda, beba água. Se pedir para ir ao banheiro, se eu estiver numa reunião, peça, sai e vai para o banheiro. E lá você faz o que você tem que fazer. Mas você precisa ganhar tempo. Perfeito. Muitas vezes, essa falta da nossa capacidade de perceber como que a gente precisa ganhar tempo nos faz o impulso e nos faz sermos violentos primeiramente com nós. Porque muitas vezes, quando a gente explode no diálogo, muitas vezes você volta e você não vai ficar só com raiva do outro, mas você vai ficar com raiva de você que fez o que fez. Isso. E por isso a comunicação é violenta. Né? Exatamente. Perfeito, porque se eu vou no impulso, se eu vou no impulso corporal da raiva, né? O que eu quero daquele diálogo? Se eu quero daquele diálogo uma comunicação, né? Um entendimento, uma troca, a raiva, o impulso, você vai ignorar a necessidade e vai sair atropelando, vai ser só uma descarga quase que hormonal e não, de fato, o que eu quero de um diálogo. Se eu estou num relacionamento com meu marido, né? E se eu preciso, se eu quero, o que eu quero daquela conversa? Eu quero paz. O que eu quero eu quero um relacionamento amoroso. E eu uso a raiva, o impulso. Eu acabo conseguindo o que eu não queria. Então, não foi uma comunicação não violenta. Porque eu não me violentei. Se eu consigo. Entendeu? É nesse sentido, é bem interessante também. Ele conta uma história no livro que eu vou contar aqui para vocês, que eu também acho ela super interessante, porque é justamente o que acontece nas nossas comunicações. Ele diz assim, que um homem estava cambaleando das pernas, devia estar bêbado, a gente não sabe ao certo, eu vou dizer que estava, e vocês pensem o que quiserem pensar. Este homem estava cambaleando nas pernas, andando à noite, né, numa madrugada na rua, e aí o que acontece? Vem um policial, e aí observa esse homem agachando, olhando as coisas e tal, e aí o policial pergunta, o que está acontecendo? E aí ele diz, eu perdi minhas chaves. E o policial diz, você perdeu as chaves aqui? E aí ele olha para a cara do policial, tipo, não, eu tô aqui porque aqui a luz está mais clara. Cara, parece uma loucura isso, né? Então, ele está procurando a chave dele, não onde a chave caiu. Ele está procurando a chave onde existia a luz. E aí, na nossa comunicação, muitas vezes, a gente procura as nossas respostas no lugar onde elas não estão. A gente procura a gente não tem a consciência, e aí quando ele traz essa luz, ele está dizendo, você está sem consciência, sua consciência não está onde precisa estar, ela não está em você.
né? Então, eu acho que é muito emblemático isso, porque é válido a gente pensar aqui, né? Quantas vezes você está claro. procurando a sua chave onde ela não caiu e está na conveniência porque tem luz. Nas conversas, a luz ela pode ser o seu marido, pode ser o seu chefe, pode ser o seu filho, ou seja, eles não são você, né? Eles não são... E aí, o muitas das caminho vezes, não é o seu. Muitas das vezes a gente quer ter razão, mas esquece da conexão. Houve uma vez que eu dei uma palestra sobre comunicação não violenta, trazendo isso para a prática, e uma mãe estava falando das necessidades dela de ajudar o filho, mas no fundo ela não entendia das necessidades do filho, ela só queria estar certa. E aí ela deixou de abrir o coração para entender o que o filho necessitava. Então, se ela queria ajudar, você muitas vezes vai abrir mão. Né? Se eu estou procurando a chave num lugar que ela não caiu, então, assim, o quanto isso diz só da minha necessidade de estar certa, de ter razão, de padrões, né? De padrões construídos aí, e não de conexão. Então, ajudar alguém, e essa foi interessante que nessa palestra, quando eu comecei a fazer algumas perguntas, né, para ela, e aí ela começou a entender que ela estava falando só dela, né, e não do que de fato ela queria daquela relação ali, ela queria ajudar o filho. Era uma coisa bem específica, então ela queria ajudar o filho. E ela chorou muito, né? Porque ela, pela primeira vez, conseguiu entender, mas eu só estava falando de mim, né? Era quase que um monólogo, e ela não conseguia acolher. Então, é um pouco isso. O que você quer desse diálogo? Se eu quero um relacionamento pacífico, se eu construo todo uma linguagem agressiva, eu não vou conseguir paz de um relacionamento. Então, se eu quero paz e estou procurando razão, estou procurando estar certa, né? Então, essa tomada de consciência é fundamental. E quando você coloca isso, tem algumas palavras que elas são muito disparadoras aí nesse processo, né? Gatilhos, né? A gente tem que entender esses gatilhos, né? O que me deixa com raiva? Começa a perceber aí qual o gatilho que ativa a sua raiva também, né? E o Marshall, ele traz pra gente algumas reflexões também, e não só ele, mas outros autores, de como que a gente pode estabelecer diálogos que não sejam difíceis, né? Ou seja, não violentos, ou não só dentro da técnica do diálogo, das conversas do não violento. Mas, vou dar alguns exemplos para vocês e aí, de repente, você também vai trazendo mais exemplos aqui. Eu faço, né, eu dou muito curso, eu faço muita palestra e muitas vezes a gente se coloca numa posição de que eu tenho o conhecimento. E ali eu estou sendo violenta quando eu parto do princípio que eu chego para as pessoas e falo: vocês estão entendendo? Você consegue me acompanhar? Gente, vocês percebem como que a gente poderia falar diferente, né? Quando eu comecei a falar isso diferente, eu percebi que a minha empatia e a minha relação com as turmas enfim, com as pessoas que eu lido, ela mudou totalmente. Então, quando eu troquei você consegue acompanhar? Você está me entendendo? Eu me fiz entender? Perfeito. Linguagem é um mecanismo de manipulação também. A linguagem, porque assim, se eu estou ali enquanto um agente de formação, né, como mediador, como facilitador de conhecimento, eu estou emitindo uma mensagem. Se essa mensagem não está chegando para as pessoas da melhor maneira, não é culpa das pessoas, não é nem a palavra, não é culpa, não é responsabilidade das pessoas, é minha responsabilidade. Então, a comunicação não violenta me ajudou muito nessa reflexão de qual é a minha responsabilidade. O que você falou, uma coisa muito, muito boa e muito importante, que é, primeiro, eu entender a minha necessidade e entender a necessidade do outro, e não a sobreposição da minha necessidade em relação à do outro, né? Acho que a gente tendo essa consciência, isso já é meio caminho andado. Mas a outra coisa eu estou me fazendo entender, né? Aqui, nós estamos nos fazendo entender. Então, na medida que a gente está conversando, cada uma trazendo a reflexão da sua forma, né? A gente tem perfil diferente. O que eu tento, ao máximo, é me fazer entender.
Porque se eu não me faço entender, não existe conexão na nossa comunicação. Ah, mas o outro tem que estar aberto. Essa responsabilidade cabe a ele. Cabe a ele. Mas eu não posso eximir da minha responsabilidade. Ah, ninguém está prestando atenção, né? Bem, essa responsabilidade é de quem não está prestando atenção. Agora, eu tenho a responsabilidade de fazer com que as pessoas passem a prestar atenção. Eu posso fazer isso. Eu posso esgotar o meu repertório para isso. Eu estou esgotando? Esgotei, não deu certo? Tudo bem, não deu certo. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Eu usei as palavras que eu deveria usar. Eu usei os recursos de comunicação que eu poderia usar. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês, que é muito rápido. A gente estava fazendo um trabalho, foi na Colômbia isso, de relacionamento comunitário. E aí uma equipe chegou para a gente e falou assim, a comunicação com a comunidade é péssima. E aí eu falei, mas por que você acha que ela é péssima? A gente avisa as coisas e eles não vão. Eu falei, mas por que eles não vão? Ah, sei lá por que eles não vão. Eles não vão. Mas como que vocês avisam? Ah, a gente prega nos postes e tal. E esses postes que vocês pregam, é um poste assim que todo mundo passa por ali. Quem passa por onde vocês colam? E aí a gente foi começando a perceber que as pessoas, elas mas a gente avisou na comunidade lá, na associação. Mas as pessoas vão nas reuniões da associação. Então, o que passa pra gente? Quer dizer, eu estou comunicando nas vias que eu tenho que comunicar e eu não quero nem saber se o outro vê, mas eu quero que ele esteja atento ao que eu estou comunicando. Então, isso é muito importante da gente estar atento, né, no nosso processo de comunicação. Fernanda, a gente tem 9 minutos. Eu acho que passa rápido esse negócio. Passa rápido. Ouvir é fundamental, né? De tudo isso que a Tayana está falando, ouvir é comunicação também. É um processo de você também entender, se dar o tempo e permitir. Antes da gente terminar, Tayana, eu queria ler um trechinho de um poema que tem dentro do livro. Vou ler só parte do poema, que é da Ruth Baby Meyer, que fala muito dessa questão da palavra. Porque a palavra, a linguagem, ela é essencial, ela parte da cultura, né, de um povo. Então, e elas podem ser palavras, janelas ou paredes. O poema é esse: palavras são janelas ou paredes. Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Então, para a gente, né, concluir isso, entendendo que palavras podem ser janelas ou podem ser paredes. Se a gente quer gerar uma conexão, uma interação, que a gente possa permitir que as nossas palavras sejam janelas. Nossa, isso abre assim, um campo de possibilidades, né? A mensagem que fica muito para mim hoje aqui, e para nós todos, é que a gente observe as nossas palavras, né? Se ela está sendo janela, se ela está sendo parede. Mas antes de também observar as nossas palavras, tentar fazer esse exercício da CNV. Observe-se, observe os seus diálogos, observe o quanto os seus diálogos eles não tem. Qual o nível de conexão do seu diálogo? Qual o resultado, né? Eu trabalho com indicadores, então para mim tudo é olhar resultado. Então, assim, suas conversas, elas resultam em quê? Sua conversa com seu filho é repetitiva? Se ela for repetitiva, alguma coisa não está funcionando, né? Se você repete para ele, eu sempre te falo isso e você sempre faz aquilo. Desculpa. Comunicação violenta, tá? Você e seu filho estão tendo uma comunicação violenta, né? Se você fala com seu marido, idem. Se no seu trabalho acontece isso, né? Dessas repetições. Ah, mas eu já falo diferente. Desculpa, mas talvez você está falando diferente, mas você está usando sinônimos apenas.
Tá dando opiniões, né? Tá dando opiniões, você tá falando diferente, tá construindo a frase de forma diferente. E não é uma construção só de frase, mas é uma construção de você enquanto sujeito nesse diálogo. Então, gente, falar de comunicação não violenta hoje aqui pra gente trouxe elementos como ter compaixão por si e pelo outro, se respeitar acima de tudo. A comunicação não violenta é um exercício de respeito próprio. Quando você se respeita, você tem capacidade de respeitar o outro. Quando você não se respeita, você acha que respeita o outro, né? Esses 4 elementos da comunicação não violenta, eles precisam ser muito bem lidos, compreendidos. E quando você for fazer, vai ser difícil, não vai ser fácil. Você vai ficar igual um robô. Eu fiquei igual um robô, Fernanda ficou igual um robô, várias pessoas ficaram, porque é um exercício, tudo é exercício nessa vida. Então, Fernanda, eu acho que você trouxe aí pra gente, assim, de uma forma muito objetiva, os elementos principais da comunicação não violenta. A gente sabe que numa live de 1 hora, né, para 2 comunicadoras é terrível. A gente fica aqui. Ainda. Mas a gente teve aí uma possibilidade de pincelar, né, como que, e de forma muito responsável, muito cuidadosa, esses principais elementos da comunicação não violenta. A empatia, que é um ponto aí que no futuro também eu acho que a gente tem que conversar muito mais sobre como ser empático. Como dar uma live, dá várias lives. Dá uma vida, né? Dá uma vida até, porque é um processo, mas a gente precisa entender essas questões para que a gente possa ser pessoas melhores, construir diálogos de paz. A guerra, ela começa em nós e por nós. A guerra não está lá fora, a guerra está na gente. Então, eu trabalho, eu acredito nessa justiça de paz, que ela começa pelo meu pensamento, pela minha postura e pela minha comunicação. Eu só posso te agradecer. E enfim, eu que agradeço. Você tem um tempinho ainda para você, né? Enfim. Bom, eu que agradeço, foi uma honra, um prazer falar com a Tayana, que é alguém que eu admiro tanto, admiro esse trabalho, conheci fazendo mediações em palestras. Então, muito obrigada pelo convite. Fundamental a gente trazer o tema da CNV para que as pessoas, de trazer ele para a prática, sair do campo teórico e trazer a CNV para a prática, comece. E o meu convite aqui para encerrar essa live, agradecendo, é que você que participou aí, que viu essa live, se existe uma pessoa lá que você quer voltar a ter conexão com alguém que foi um conflito não resolvido, ligue, aplique, tente, se expresse, abra o seu coração, né? Entendendo um pouquinho desses passos aí, fazendo sua conexão. E meu convite para encerrar essa live é isso. Se alguém que assistiu aqui tem algum relacionamento que queira resgatar, aproveite a CNV para isso. E aí, olha, muito obrigada. Suas palavras aí, eu fico lisonjeada. Você é muito querida e uma profissional, então. Parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. Conheçam aí também o trabalho dela, né? Com o Clube de Leitura Girafa, depois podem seguir. E aqui, ó. O livro que a gente hoje falou tanto foi esse, se vocês se interessarem. Amanhã, a nossa próxima live vai ser, a nossa última live dessa jornada vai ser com o André Moragas, e nós vamos conversar um pouco sobre a comunicação assertiva dentro da vida profissional, né? Dentro das organizações. Não poderíamos terminar diferente, principalmente eu que trabalho com planejamento estratégico e dentro de diferentes instituições. Eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo que esteve por aqui, o Paulo, o Lucas, a Verônica, a Fernanda, a Márcia, a Beth, a Vitória, a Érica, a Patrícia, a Luziane, o Marcos, enfim, gente, a Adriana, a Cleuzinha, gente, muito obrigada. Letícia, Aninha, Jeane Marie, lá de Conquista, na Bahia, muito bom ter vocês aqui, a Nívia, enfim, todos vocês, muito obrigada. E amanhã, 5 horas da tarde, para a gente encerrar com chave de ouro essa jornada. E muito feliz pelos resultados, muito feliz aí por essa possibilidade de falar de um tema que é tão precioso e ao mesmo tempo é tão pouco aplicado por todos nós. Que possamos ter comunicações menos violentas e que possamos nos amar mais, porque é esse amor que vai fazer toda a diferença. Fernanda, é isso que nos une. Um beijo imenso para você e muito obrigada. Beijo grande, pessoal. As lives estão ficando no IGTV,
também estão no YouTube, vocês podem seguir. Eu tenho um texto sobre comunicação no meu blog, é www.taianajung.com. Eu falo sobre escuta ativa, comunicação, alguns temas aí super bacanas para a gente continuar a nossa conversa. Fiquem com Deus, a live já vai terminar. E, enfim, eu vou deixar aqui para terminar, né? Vamos ver se a gente não lê o nome de mais alguém. A Carla também teve aqui, ó, 33 segundos. 33 segundos. Quer falar alguma coisa, Fernanda? O Heitor, a Raira, o pessoal da Alta Frequência, a Jane, a Aninha, a Sabrina, professor André Batista, Márcia, contagem regressiva, tá chegando em 10. Gente linda aí, gente linda. Daniele, Júlio, André tá aqui, que vai estar amanhã com a gente, o Gelson, obrigada, Gelson. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão, tchau, tchau. gente, até mais. Tchau, tchau.